Função legal do SNUC. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, instituído pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentado pelo Decreto número 4.340, de 22 de agosto de 2002, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação das diversas categorias definidas em lei. O Sistema Nacional é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais e estabelece as seguintes competências. Primeiro, órgão consultivo e deliberativo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do sistema. Segundo, órgão central, Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o sistema. Terceiro, órgãos executores, o IBAMA, atualmente o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os órgãos estaduais e municipais com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais, municipais nas respectivas esferas de atuação. Dessa forma, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, todas as unidades de conservação do país nas diferentes esferas de atuação são regidas pelo estabelecido no SNUC, devendo ser implantadas e manejadas de forma complementar nos diversos biomas, compondo o grande sistema nacional, que deverá cumprir em seu conjunto com os seguintes objetivos. Primeiro, contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e águas jurisdicionais. Proteger, no segundo, as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Terceiro, contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Quarto, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Quinto, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Sexto, proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Sétimo, proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Oitavo, proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos. Nono, recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. Décimo, proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. 11º, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica. 12º, favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. 13º, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura, promovendo-as social e economicamente. Para atingir esta diversidade de objetivos de conservação, são necessárias unidades de conservação de diferentes tipos, os quais são denominados categorias de manejo. Categorias de manejo das unidades de conservação. O SNUC estabeleceu 2 grandes grupos de categorias de manejo: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. A proteção integral não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, possibilitando apenas atividades de proteção, pesquisa, monitoramento, educação ambiental e, em alguns casos, a recreação em contato com a natureza.
O uso sustentável é a exploração do ambiente de maneira a compatibilizar a conservação da natureza com o uso de parcela dos recursos naturais, garantindo a sua perenidade e a manutenção dos seus atributos ecológicos. Cada um desses grupos inclui diferentes categorias de manejo, como mostra este quadro. Unidade de proteção integral, reserva biológica, estação ecológica, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre. Unidades de uso sustentável, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, áreas de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, reserva de fauna, reserva particular do patrimônio natural. Cada categoria de manejo cumpre com diferentes objetivos, como descrito resumidamente no texto da lei do SNUC, de leitura recomendada. Categorias de unidade de proteção integral. Estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, e a pesquisa científica depende de autorização prévia e está sujeita às condições e restrições estabelecidas. Alterações dos ecossistemas só podem ser permitidas no caso de medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados, o manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica e a coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas. As pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou coleta controlada de componentes dos ecossistemas poderão ser permitidas em uma área correspondente a, no máximo, 3% da extensão total da unidade e até o limite de 1.500 hectares. Reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais sem interferência humana direta ou modificações ambientais, executando-se as medidas de recuperação e de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a visitação pública, exceto em objetivo educacional, e a pesquisa científica depende de autorização prévia e sujeita às condições e restrições estabelecidas. O parque tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. É de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo. As normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. A pesquisa científica depende de autorização prévia e está sujeita a condições e restrições estabelecidas. Monumento natural
Tem como objetivo básico preservar sítios naturais bióticos e ou abióticos raros, singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas para a coexistência do monumento natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada. A visitação pública está sujeita a condições e restrições estabelecidas no plano de manejo e as normas estabelecidas. Refúgio da vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais importantes para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários, havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário, as condições propostas para a coexistência do refúgio de vida silvestre como uso da propriedade, a área deve ser desapropriada. A visitação pública está sujeita a normas e restrições estabelecidas. A pesquisa científica depende de autorização prévia e está sujeita às condições e restrições estabelecidas. Conselho Consultivo. Cada unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral disporá de um conselho consultivo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em refúgio de vida silvestre ou monumento natural, quando for o caso, e das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento no ato da criação da unidade. Categoria de unidades de uso sustentável. Floresta Nacional. É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, tendo como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica como ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. É de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. É admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando da sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no plano de manejo. A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade. A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização. A Floresta Nacional disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. Reserva extrativista. Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e assegurar o uso sustentável de recursos naturais da unidade pelas populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo, coleta e extração de recursos naturais renováveis de modo sustentável e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. É de domínio público,
com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, conforme regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Deve ser gerido por um conselho deliberativo presidido pelo órgão responsável pela administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. O plano de manejo da unidade será aprovado pelo seu conselho deliberativo. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização. São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas, como o disposto em regulamento no plano de manejo da unidade. Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar, aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações. É de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulamentado de acordo com o disposto na lei e em regulamentação específica. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS, será gerida por um conselho deliberativo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. O plano de manejo definirá as zonas de proteção integral de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da Unidade. É permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. É permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações residentes com o seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização. É admitida a exploração de componentes do ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao plano de manejo da área. Sempre deve ser considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação. Áreas de proteção ambiental. É uma área, em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, tendo como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas ou privadas, respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de proteção ambiental. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Nas áreas sobre propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. A área de proteção ambiental, APA, deve dispor de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta lei. Área de relevante interesse ecológico. É uma área, em geral, de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas de modo a compatibilizá-los com os objetivos de conservação da natureza. A área de relevante interesse ecológico, ARIE, é constituída por terras públicas ou privadas. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área. Reserva de fauna. É uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. É de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. A visitação pública pode ser permitida desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas. A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamento. O exercício de caça amadorística ou profissional é proibido. Reserva particular do patrimônio natural. É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O gravame deve constar em termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental que verifica a existência de interesse público na área e averbado à margem da inscrição no registro público do imóvel. Na Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, conforme se dispuser em regulamento, poderá ser permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.